Memória pessoal e familiar, páginas 58 e 59. Olá, vamos para uma aula de história hoje? Escuta, você lembra de alguma coisa que você sente saudade? O que você lembra que tem saudade? Um dia especial que você passou com a família? Uma pessoa querida que você gostava de ficar perto? Ou de algum bichinho de estimação? Ou algum brinquedo? O que será que você sente saudade? É mais ou menos disso do que a gente vai falar. A gente vai falar das coisas que a gente se lembra, da memória. E o que cada coisa, cada lugar, cada cheiro, cada gosto traz de recordação para nós e se tornando agradável ou não. Isso se chama memória. Vamos lá para mais uma aula? Memória pessoal e familiar, página 58. Olha aí, são duas crianças brincando de um joguinho e eles estão tirando duplas de figuras iguais. Você sabe que jogo é esse? Sim, é o jogo da memória. Quase todo mundo já jogou de jogo da memória, seja no computador ou seja de cartas mesmo. O jogo da memória é um jogo bem interessante, porque além de tudo desenvolve a concentração, a percepção. Essas crianças aí, elas estão usando a memória para lembrar onde estava a carta, se algum deles virou. Em que outras situações a gente também se recorda do que aconteceu? Pensa aí, quando que você precisa lembrar de algo para fazer seu dia a dia? Então, ó, lembrar e esquecer são processos mentais que fazem parte do funcionamento da nossa memória. Uma vez eu assisti um filme que não era de verdade, era uma história fictícia, em que a pessoa nunca esquecia. A cabeça dela era cheia de memórias e lembranças, e isso não era bom para ela. Em compensação, eu assisti outro filme em que todas as noites a protagonista do filme esquecia tudo e voltava num dia do passado. E no dia seguinte ela tinha que lembrar e aprender tudo de novo para viver aquele dia. São situações que não são o comum, o normal, porque o normal é a gente lembrar as coisas que são importantes e esquecer as coisas que não são importantes. Perguntinha número 1. No dia a dia, podemos usar alguns meios para nos ajudar a lembrar das coisas. Marque aqueles que são usados por você ou sua família. Depois sublinhe aquele que você mais usa. É uma resposta pessoal, mas eu vou dar uma dica, ó. Agenda. Agora a gente não está usando tanto, mas na escola a gente usava diariamente, você lembra? Álbum de fotografia. Quase todas as pessoas guardam fotos. Antigamente, a foto era impressa no papel. Hoje, a foto é na galeria do celular ou do computador. Então, com certeza, você tem um conjunto de fotos. E esse conjunto de fotos chama álbum de fotografia. Agora, ele pode também ser no papel ou pode ser virtual. Um mural de recados. Muitas pessoas usam a geladeira como mural, mas tem pessoas que põem os recadinhos ou na porta do guarda-roupa ou em cima da mesinha da escrivaninha. Você chega a usar esse recurso? É um bom recurso para lembrar das coisas. Relógio. Pôr o relógio para despertar, para não perder o horário. Calendário. Para você saber o dia das coisas mais importantes, o dia de um médico, o dia do pagamento. Ou o celular. Hoje em dia o smartphone, ele faz todas essas funções. Tem agenda, tem álbum de fotografia, tem relógio, despertador, tem até o bloco de notas, não é verdade? Você então marque qual você usa ou a sua família usa e qual é o principal na sua opinião. Página 59. A memória é muito importante para o ser humano. Sabemos que sem ela não podemos aprender coisas novas. Imagine se amanhã você se esquecesse do que aprendeu hoje.
É claro que não nos lembramos de tudo que já aconteceu em nossa vida. Geralmente recordamos aquilo que é útil ou importante. Por exemplo, ao escovar os dentes, vestir a roupa ou arrumar o material para a escola, utilizamos informações que uma vez aprendemos. A posição da escova, quanto que você tem que circular, quanto de passo, tudo são informações que você já aprendeu. Vestir a roupa, o que é avesso, o que é direito, onde põe o braço, onde põe as pernas, ou material escolar. Lembrar que você tem que observar a agenda, o que vai junto com cada matéria. Aprendemos por isso, uma vez aprendemos, por isso, não é preciso que essas atividades nos sejam ensinadas todos os dias, porque a gente aprende uma vez e fica sabendo. Também nos lembramos das coisas que despertam nossos sentimentos. É difícil esquecer uma viagem agradável, ou um tombo de bicicleta, um presente que tanto queríamos ganhar, um amigo que nos acompanhou em momentos divertidos. Olha aí a menina lembrando de um livro. Sabe, existe algumas pessoas que trabalham com a educação que falam assim, que se a gente gosta, a gente aprende. Se a gente precisa, a gente aprende. Agora, se a gente não gosta ou não precisa usar, a gente não aprende. Sabe que isso é verdade? Porque por mais que a gente possa ouvir a informação, não fica gravada, né? Questão número 2. Que momento agradável você viveu e de que ainda se lembra? Vou contar uma coisa de quando eu era bem novinha, ainda morando com os meus pais. Meu pai, lá no quintal da nossa casa, que era bem grande, ele desmanchou uma casa que na época, sou um pouco velhinha, era de madeira, e construiu uma casa de alvenaria, que seriam tijolos. E quando ele terminou de desmontar a casa de madeira, sobrou algumas peças da casa e que ele deixou eu pegar para usar. Então, por exemplo, a maçaneta, que era na verdade uma tramela de madeira. Depois pergunta aí pra vovó, pra mamãe como que é. E outras pecinhas mais. E você sabe o que eu e meu irmãozinho fizemos? Nós fizemos uma casinha no fundo do quintal, utilizando esses pedacinhos de madeira que sobraram da casa que foi desmanchada. E a gente desenhou no chão, assim, com aquela madeirinha, o quarto, a sala. Fizemos mesinha com os restos de madeira que tinha sobrado. E você sabe que isso me ficou na memória? Eu tenho saudade desse dia. Tava brincando com meu irmão, a gente montou uma casinha e ficou bonitinha com restos da casa que a gente estava mudando. E você? Tem alguma coisa que você se lembra? Às vezes a memória é muito legal e às vezes a memória é triste. O que a gente precisa é ter sabedoria e pedir para Deus nos ajudar a usar as memórias boas de forma positiva, mas as más também de forma positiva. Memórias afetivas, páginas 60 e 61. Memórias afetivas. A palavra afetiva é que tem a ver com afeto, com amor, com coisa que está lá dentro do seu coraçãozinho. Há lembranças que estão bem guardadas em nossa memória e quanto menos esperamos, elas aparecem. Então, o seu Alexandre, que está com 55 anos, falou assim, ele está comendo uma bala de goma vermelha, olha aí, ó. Para mim, bala de goma tem sabor de infância. Ele comendo a bala e já lembrou de quando ele era pequenininho. Em compensação, a Camila, de 25 anos, ela tá lá fora ouvindo, vê que tem aí o sonzinho blim, blim do sino da igreja. E ela fala assim, quando o sino da igreja toca às 18 horas, sei que está na hora de encerrar o expediente. O expediente é o horário de trabalho. Então, o sinal para ela que ela deve terminar o expediente é o sino da igreja. Já o Augusto, de 9 anos, disse o seguinte,
O cheirinho de pipoca me lembra dos jogos de futebol que assisto na televisão com meu pai no domingo à tarde. Olha só, ele sentiu o cheiro da pipoca. Ele não tá com o papai dele, não está assistindo TV, não é domingo à tarde. Mas mesmo assim, ele lembrou daquele momento gostoso que ele passa com o pai assistindo jogos de futebol. E já essa menina, que eu não consigo falar o nome dela, que é muito difícil, de 5 anos, disse o seguinte: Mãe, a gente está indo para a casa da vovó? E ela já responde por que ela pensou isso. Porque esse prédio fica no caminho para a casa dela. Então você viu, ó, o gosto do senhor, o som da moça, o cheiro desse menino e a visão dessa menina trouxeram para a mente memórias de lugares ou coisas que eles guardam com carinho. Então agora, e você? Do que você se lembra quando sente o cheiro? Você que tem que responder porque pessoal. Pensa aí. Cheiro do que? De chocolate? De bolo de cenoura? Cheiro de mingau? De panqueca? De pão na sanduicheira? Ou de flores? E quando você ouve o quê? Uma música calma? Os sons dos passarinhos? Um hino da igreja? O carro de anúncios passando na rua? O que você se lembra? Ou quando você come a letra C? Quando você come o que tem saudade? Quando eu como macarrão de espinafre, eu tenho saudade da minha casa. A gente fazia junto a massa caseira de macarrão de espinafre para todos os irmãos, que a gente é um monte de irmão, comer. Isso é uma verdadeira família italiana, né? E você? Agora na página 61, traz assim: lugares de memórias pessoais. Então aí a gente vê uma cena de uma senhora lembrando de uma criança segurando. A gente até discutiu no Zoom, né? Daí essa menina, ela tá dando ou é a própria senhora quando era criança? Ficou dividido. Uma turma pensou que era a senhora lembrando de quando ela era criancinha, que guarda com memória essa caixinha de música, porque tem os símbolos da música saindo. E outros pensaram que era a netinha dando para a vovó esse presente e a vovó lembrando na netinha. Não importa qual, ali aquela caixinha, aquela música lembra de uma situação que já aconteceu e com saudade. Agora, número 4. Ao observar a imagem acima, que acontecimentos você acha que a senhora está lembrando? É você que tem que escrever. Só não esqueça de começar com letra maiúscula, fazer a letra com muito capricho e terminar com o ponto correto da pontuação, tá bom? Costumamos guardar objetos para relembrar os acontecimentos importantes da nossa vida. As fotografias, por exemplo, são a forma de lembrança mais comum entre os objetos de família. No entanto, existem outros que registram as memórias pessoais e familiares, são nossos lugares de memória. Então, aqui ele falou de objetos, mas também falou de lugares de memória. Quando você está em certo lugar, você lembra de algum acontecimento. Número 5. Que objeto você e sua família têm guardado como lembrança de algo interessante que aconteceu? Complete a tabela. Eu trouxe aqui alguns objetos que talvez para mim tenham um sentimento muito agradável. Esse daqui é um enfeite que eu recebi no casamento do meu irmão. Era uma caixa bem linda, enfeitada, e dentro tinha a toalhinha, tinha algumas coisinhas bem mimosas. E eu achei tão lindo esse enfeite que eu guardo ele até hoje. Esse daqui, por exemplo, é um objeto que o meu cunhado mandou para o meu marido. E eu acho muito bonito, porque além de ser uma coisa da Bíblia, ele ainda tem para os dois uma memória importante. E aqui tem outro, um evento que a gente participou,
de um campuri e que a gente guarda esse mimo, que é um troféuzinho. E você? Isso é uma resposta pessoal, mas você, veja aí com a tua família. Às vezes a família tem um instrumento musical, às vezes a família tem medalhas, às vezes tem objetos, roupas, brinquedos, roupas de criança. Arruma, deixa bem bonitinho, tá bom?